Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. I am here. Sou eu, hein? Oh my God. Cá estou. Depois de uma reunião toda em inglês, você chega falando inglês, né? Entendi alguma coisa? Não. Além do good night, good evening. Isso pra você não é nada bom, hein? É, mas é um prenúncio, né? Bom, chegamos no Arena CBN desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Como diz o Carlão de Freitas, uma quarta-feira a ser esquecida. É mais ou menos isso aí, Joel. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Saúde África. É isso aí. Uma quarta-feira, como disse Carlão de Freitas, na nossa reunião de pauta, que o corintiano não vai querer lembrar jamais. Não, pouco tempo. Isso. Carlão de Freitas cravou. Acho que não tem perigo, né? Além do gigante Boca Juniors, o Corinthians também será eliminado hoje. Hoje não vai ter nem susto. Ontem o Bahia atropelou o The Strongers 3-0. com maestria, jogando muito. Tudo que perdeu de gol no jogo passado lá na Bolívia, dessa vez fez, né? Sim. Enfim, vamos falar um pouco das classificações. Sport ficando pelo caminho. Ficou. O Vasco passou, o Grêmio quase caiu. Nossa, mas o Vasco... Tunaluso O Grêmio quase caiu. Tunaluso despachou o Sampaio. O Vitória passou, o Juventude ficou, caiu. Ficou. O Vitória Amazonas, passou maus Amazonas lençóis, time mas de passou. Série B, também ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Essa Copa do Brasil é Olaria, no dia anterior, que traiçoeira. merece destaque, despachou o ABC. O outro lá também. Quem? O Olaria, despachou o Olaria, ABC. isso. O Cabelo, aquele que ontem queria jogar de Vargem Grande, que também passou. Operário. Também passou nos pênaltis. Mas passou do esporte. Passou do esporte. O Atlético Paranaense passou. Passou E o também. Atlético também despachou 2-1. o Barcelona. O Criciúma passou o Operário, que é do Mato Grosso do Sul. O Tocantinópolis passou também. Passou. Não. E hoje tem Fluminense. O passou? Tocantinópolis não passou, não. Atlético Tá louco? Mineiro. Eu tô falando que não, pô. Você tá falando perdão. que passou. Não, desculpa, eu errei. Hoje tem Fluminense e Águia de Marabá. E o Águia, ele é danadinho, hein? Ele apronta. Será que é Ele no é. Mangueirão o jogo? No Mangueirão. Eu queria destacar Barcelona já viu de o Mangueirão, Rondônia não? e Nova Iguaçu. Ó, Ele reformado, ele é muito bonito. Eu nunca fui. destacar Barcelona de Rondônia e Nova Iguaçu. Na minha opinião, pelo amor confronto de Deus. muito legal. Acho que já tá bom, Fala né? um jogador do Barcelona de Rondônia. Não, eu não sei, mas descobrirei, por isso que eu tô Fala falando. um jogador do Nova Iguaçu. Eu não acompanhei assim a miúde, mas Cara. Não, na boa. Ele quer ser saudosista, mas não Não é. consegue. tem Vamos ser Sergipe, Ceará. Não, vamos ser sinceros. Esse Cara. jogo que você citou aí, qual que é mesmo? Barcelona Quis fazer gracinha. Esse Não, jogo, mas não, esse não jogo quero. aí não vai ter nem melhores momentos. Você Com gastou todo o respeito português a agora, eles. hein? Quis fazer gracinha, né? Ah, Gastou o português, dando um Zé Ramalho em papéis de folhas a miúde. Pode parar Bem, com a ele. miúde agora. Você quis ser aí, ficar grandão, fazer moral com os, Gostei, com os times gostei. periféricos aí. Não conhece conseguiu, ninguém. não não conseguiu. seria Não sabe nem periférico, onde é. Não, eu tô muito sendo ruim, realista. não são periféricos, são times de menor, com menor Cabelo investimento. fica. Você não pode falar assim. Fica quieto. Ah lá, você viu? O Mauricião falou aí, ó. Cara, Cabelo fica. fica o quê? Fica quieto. É isso mesmo. Aliás, segue aqui nosso pensamento positivo a Fábio Scheib, né? Nossa, Porra, gente. melhoras. Fábio dá pra Scheib está acreditar, né? muito mal, Muito mas mal. vai ficar tudo certo. Scheib, força, tá? Vai ficar tudo bem. Fábio Scheib está mal. Não é pelo Palmeiras, infelizmente. Devido a uma patologia, né? Não temos autorização da família para divulgar maiores, como diria o outro, mas desejamos uma pronta recuperação ao Fábio Scheib, né? Mas quem quiser pode mandar um inbox pra ele no Pode, Instagram que pode. ele tá Opa, respondendo, Ele tá tá? precisando de, nesse momento, carinho, né? Quem puder olhar lá no Instagram Fábio Scheib, aí vai entender o porquê que Fábio Scheib está afastado desses dias aqui de programa. Mas vai ficar tudo bem, A né? gente espera, Logo né? estará Exato, entre nós. exato. Bom, 4 horas e 12 minutos. Sabe Hoje que- tem sarcófago da Ponte Preta. Hoje desse Sargófago da Ponte Preta. Até porque a Ponte Preta joga contra o Concórdia. Isso. 9h30 da noite. Transmissão isso aí. CBN. Transmissão Isso. CBN. Ah, quem estaremos, hein? E para... Ih, peraí, só aguenta. Vai falando. Vai. Para os homens de bons costumes que gostam de harmonia e concórdia, os entendedores entenderão, você preparou uma música hoje. Separei uma canção. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Dos anos 80. Não vou dizer. A O adversário- canção diz por si só. O adversário tinha uma cor
verde. Um verdinho. Verde. Mas não era, Concórdia tem verde. não era do estado de São Paulo, Carlão de Freitas. Não era. Caldense. Hoje eu não vou falar. Porque é o seguinte, ontem ficou meio chato. Vamos deixar um suspense É no que ar. ontem a gente tinha um visitante ilustre. Isso. É verdade. E aí a gente tinha que facilitar pra ele. É verdade. Tá bom? A gente sempre trata bem os Exato. convidados. Servindo bem pra melhor comer. sempre Expandindo. expandindo para serviço. Vai aí com a música do dia, então. Ah, essa é fácil. Nossa, Esses meninos, isso aí eles... é tempo bom, hein? Meio vício. Mania. João Bosco e Vinícius são precursores do sertanejo universitário. Muita gente não sabe É disso. lá da terra do Lupe, ó. Ribeirão Preto. Sim, João Bosco e Vinícius. João Bosco e Você Vinícius, sabe que não. o essa problema do dupla aí. sertanejo universitário é que eles não formam de jeito nenhum, né? Até agora. Até estudando, agora né? e ninguém forma. Mas e baita continua. música. O RA dos caras do século Nossa, passado. baita O música. professor do João Falta, eles Bosco. chamam eles pra dar aula. Foi bem, Cabelo, gostei. Gostou. E essa música... quarta-feira. E hoje foi o Cabelo que escolheu. Eu não Você tive gostava nada... do João Bosco e Vinícius lá da época Mas de não é, faculdade? Não, Ribeirão? eu não sou muito do sertanejo. Gostava. Eu confesso que eles são precursores do Sim, sertanejo universitário. Põe de novo João Bosco e Vinícius pra nós. Não é aí, João Cabelo. Bosco, Põe velho. aí, manda ver. Olha aí, cara. Mas olha, vou falar corretamente. É Jorge Matheus. Jorge Matheus. Aliás, é a última temporada de Jorge Matheus, né? Eles vão Saiu- Vamos dar pendurar um time, chuteira? um tempinho. Pendurar os microfones? Isso, um tempinho. Vamos curtir o dinheiro, né? Não é João Bosco e Vinícius? Não, Eu não é. jurava que era. Achei que você ia falar. Aliás, hoje é dia 26, né? 26. E essa pequena participação do Eliel traz a comemoração do dia 26 de fevereiro. Sabe que dia que é hoje? Dia do universitário. Não, hoje é dia do comediante. Ah, legal, Olha aí, cara. show. Queria dar parabéns pra vocês, então. Qual o maior comediante do Brasil? Nossa, cara. Eu vou falar. Vai, vou vamos dar ver minha se opinião. bate com o meu. Cara, é um humor diferente e as pessoas precisavam entender. Eu estive na cidade onde ele nasceu, trabalhei, morei lá por 3 anos e pude compreender um pouco mais da obra de Ronald Golias. Ah, pô, Ronald, tá louco. Na minha visão, Esse é o Pelé. o maior comediante do Brasil, Ronald Pelo amor, Golias. a cara dele você já dá risada. A Sensacional. galera que faz stand-up hoje, Nossa. porque o stand-up hoje se resumiu em pegar alguém na plateia, desqualificar aquela pessoa um monte de vezes, falar um monte de coisa que ela tem de características ali físicas, enumerar essas características de maneira pejorativa e dizer que tá fazendo humor. Essa que é a Ronald verdade sobre o Golias. stand-up hoje. Agora, Ronald Golias... Enfim, mas Costinha. vamos deixar para os nossos ouvintes. Ari Toledo, Nossa, que fez um humor monstro. ácido num momento em que... Mas a galera imagina ainda Ari tinha Toledo uma nos dias de timidez. hoje. Imagine Costinha nos dias de Costinha. hoje. Batoré. Batoré. Chico Anísio. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que Chico a Anísio. gente pra falar de comediante e todos eles também, nós não podemos esquecer do Carlos Alberto de Nóbrega, Nóbrega, né? não que, podemos que tinha hospitalizado. a praça, Não podemos esquecer. a Praça é Nossa, Mas é e que era tranquilo. o berço dos comediantes, E ele né? era a escada de todos Exatamente. os comediantes. A maior escada de todos os comediantes. Assim como foi o pai dele, né? E agora o filho, e com certeza quando o Carlos Alberto parar, o Marcelo deve continuar com a O obra. Bolacha colocou aí o tema de Trapalhões. Carlos Alberto de Nóbrega foi redator por muito tempo dos Trapalhões. sim. Braço direito do Renato Aragão. Mazzaropi. Nossa, monstro. também. Mazzaropi, o famoso caipira, Eu né? gostava de Juca Chaves, Juca cara. Chaves. Nossa, ácido também. Ele com o violãozinho. Era demais, era um demais. Batoré. original, Batoré. Tem muito comediante bom. Qual o maior comediante E hoje- do Brasil? e hoje Manda aí. é muito difícil você fazer hoje comédia tá por conta difícil, disso, né? Hoje hoje tá mais é complicado. bem complicado. Mas tem muita gente que consegue ainda, viu? Tem, e ele seja fato tem. enaltecedor. Eu gosto da comédia, desde que ela não vá pro lado onde fazer humor tem que acabar de maneira ruim, negativa, com a forma física de qualquer pessoa. Então, pra mim, isso, enfim, não tem palco do humor nesse sentido. Mas a gente viu tantos seriados bons, né? Sai de Baixo. Nossa, sai de baixo. Cara, que legal que era. O próprio Bronco, né? Na década de do- 80, Armação Ilimitada, que tinha um humor juvenil, até meio E assim, inocente. uma coisa que a gente tem que entender, e a gente não fala quando a gente tá falando dessas situações, é a época, gente. Ah, sim. Antigamente, muitos seriados, por exemplo, Cacete e Planeta,
caberiam naquelas épocas, mas o mundo ele vai evoluindo. Na década de Trapalhões, né? 80, Também TV vão evoluindo. Pirata, com Neila Os próprios Torraca, Trapalhões, entendeu? Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães. Sai de baixo. Sai de baixo. Timaço, hein? Tem muito seriado bom, mas Roberto Bolanhos, Chaves. que representa um momento da humanidade, né? Hoje, por exemplo, muitos episódios dos Trapalhões, Sim. muitos episódios do Caceta e Planeta não entrariam na Não, sociedade não- a qual vivemos, porque o mundo é uma constante evolução. E nós estamos participando dessa evolução. E não necessariamente uma evolução positiva, né? Exatamente. Infelizmente. Mas marcamos, são coisas que marcaram época. Marcaram Não época. tenho E a dúvida. gente tem que falar. Boa E- tarde aí, escolinha do professor Raimundo. Não, aí não. Nossa, Rogério escolinha Tem Cardoso, dos bastante professores comediante é por aí legal. também. Por Tem na escolinha, Rogério CBF, na Cardoso. Federação Paulista. Ah, tem muito Tem comediante. no Tem futebol aí Tem também. muito comediante. E comediante nada experiente, né? Ah. Que faz umas palhaçadas muito sem graça. Nossa. Muito sem graça. Bom, vamos começar o programa então, né, Lupe? Hoje tem Corinthians, hoje tem Ponte Preta. Tem mais quem paulista hoje em campo? Paulista só. Hoje tem Primavera Não, e pô, Portuguesa Tem Santista. Capivariano jogando agora. Aliás, cadê o velho? Capivariano? Pô, Poxa, tá tem de Rio Branco, sacanagem. tem Rio Branco. Não, mas hoje não. nós vamos assistir MIB, porque MIB é um baita de um filme. A TV do estúdio vai ficar em MIB. Tá bom, porque então vou mudar aqui. É tá? o melhor filme que tem. Tá enfim. certo, é. O que foi? Não, Você não gosta? Não, tá legal. Você acha que eu tenho que seguir a minha vida pela sua De régua? jeito nenhum. Ah, Não. Ah. Vai apelar também? não. Quem eu deixo isso pra você. Eu não. Zangado? Não tô, não. O Arena tá no ar. Mas ele não ia embora? Então, enfim. Não, mas Pediu tem as as contas. contas. Mas só esses últimos 6 meses ele já pediu as contas 4 vezes. Calma. Principalmente no revés A do cada Primavera. mês e meio ele manda um pedido de demissão. Agora eu vou pôr uma coisa na cabeça pra vocês. Se tá ruim pra nós, que estamos com o real a 6-1 contra o dólar, que sofremos pra honrar os compromissos, imagina pros sheiks lá do Bahrein que teve energia cortada na Fórmula 1. Eu sou pobre, tá aí? Quer dizer, eu sou pobre. Imagina pra gente, cara. Os caras lá tiveram energia cortada no treino da Fórmula 1. Não pagaram a CPFL de lá. Imagina Verdade. pra eles como tá a vida. E ó, tá na bandeira verde, hein? Arena CBN. Oferecimento. Melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa CBN. São 4h22, de volta com o nosso Arena CBN. Pra quem tá... testei, deu certo, você viu, Laje? Gostei, hein? Gostei, vou usar muito esse sistema aqui, principalmente pra brigar com o Lupe. O Renato Alves mandou aqui, Eliel e Cabelo, vocês entendem que a chegada do Vitor Roque tem como intuito suprir a saída do Estevão? Tendo em vista que eles são da mesma posição? Obviamente. É um bom nome, eu acho que tem plenas condições. Não, é um bom nome de idades parecidas, né? O Vitor Roque tem 19 anos. Um ano. Que coisa. De diferença. Só que eu acho que jogam juntos, a gente até discutiu isso. Não, é porque ele vai sair, né? Jogam juntos. Não, mas sabe o que é? Mas o Estevão vai sair, né? É porque o Renato, ele é sapeca. O Renato, ele é sapeca porque hoje no CBN Esportes, eu disse que a contratação do Vitor Roque também já é pensando na saída do Estevão lá na frente. A sua fala, então. Não, e aí ele pegou, e eu falei assim, eles jogam em locais parecidos, são utilizados no mesmo setor do campo. Apesar do que o Vitor Roque, ele joga mais de 9, é um cara de área, mas ele também joga dos lados. E aí ele veio com uma mensagem aqui, ó. Lê essa mensagem aqui, ó. Não tem nada a ver a função do Estevão do Vitor Roque. Nada a ver a função do Estevão. Ele cutucou você. Mas se não tivesse nada a ver, por exemplo, se o Vitor Roque fosse goleiro, e o Estevão volante, aí tudo bem. Ele colocou que aí você tá mordendo a chumbada. Mas é porque o nosso... Eu mordi mesmo. Eu sou um grande de um pirarucu. Mas o que acontece? Mas agora pegou legal, hein? O que acontece? Tá me assustando. Eles são, sim, de características parecidas. Só que o Vitor Roque, ele é um jogador mais polivalente. Ele tem mais funções do que o Estevão. O Estevão, se você colocar de 9, não vai jogar. Sim, complica. E é o tipo ele. Da contratação que o Palmeiras gosta, né? Uma contratação de impacto, de peso, E outra, tem muito potencial de negócio também, né? 19 anos. Pela idade, pelo que tem ainda a oferecer eu e a evoluir. Que você agora, mas olha, eu fazia tempo que eu não vi uma mordida tão assim. É bravo, né? Nossa, chegou a dar choque, foi um peixe remo. Olha, mas... Você tá falando do... Eu nunca vi no Terra da Gente um peixe desse. Foi aquele elétrico? Não, e olha que é medida até em arroba, nem quilo não é. Não tem um peixe aí que tá assombrando o mundo aí? Que mata, né? Você tá falando de mim? Não, fica tranquilo. Tá bom. É o peixe do fim do mundo, ele. É o peixe remo, esse que eu falei. Fala, Cristiano, quanto tempo você não participa, hein, Cristiano Salvione? Grande, Cristiano. Boa tarde, o Cabelo Beleza Rara vem aí com um lendário sarcófago, quadro mais aguardado só por ele. O homem consegue comentar jogo até da 4ª divisão do Campeonato Intermunicipal da Várzea. Daqui a pouco ele vai fazer análise tática do rachão na praça. Alexandre do Nova Europa. Obrigado, e obrigado pela audiência. Vem Alexandre. Até porque se você começar a analisar o rachão na praça, expandindo pra melhor serviço. Com certeza. Assim. Aqui tenta agradar gregos e troianos. E se tiver calor, muito provavelmente ele não vê o final do jogo. Aí fica difícil. O ouvinte mandou aqui, olha, como comediante antiga geração, Chico Anísio, nova geração, Paulo Gustavo. Boa. Melhor comediante, Zé Vasconcelos. O vídeo dele no rádio falando do Tenente Coronel. Rogério Cardoso. Não, o que ele fez, é ele que faz também aquele do... Macaco lá. Do futebol. Junto com o Jô Soares. Aliás, Jô Soares, né? Pelo amor de Deus, né? Esses já são Pelés, né? Que ele faz aquele né? Que ele faz aquele stand-up, não sei o nome do jogador. Maravilhoso esse. Aí ele fala quem é ele? Quem é o centroavante? Qual é o atacante? Sim. Não, é genial esse stand-up, né? Outro ouvinte aqui, 2 ouvintes mandaram Fez o Planeta dos Macacos, né? Zé Vasconcelos. Pra mim, hoje, o melhor comediante do Brasil chama-se Alexandre. O Cláudio mandou aqui, Alexandre Porpetone. Não conheço. Porpetone, Alexandre que imita o Teves, né? Ele trabalhou muito com o Neto, O outro aqui mandou TV Pirata. Sim, falamos bons aqui, de TV Pirata. Anos 80. Melhor humorista ele é. Tá certo, Como assim, rapaz? Que isso, palhaçada é essa, mas esse é um elogio também, o humorista é talento, né? Não é fácil. Chico Anísio foi o maior de todos, inúmeros personagens, Fabiano Moreira.
O ouvinte mandou aqui, bastaram vocês dizer ontem no carnaval que o Chaib já foi fazer um intensivo lá na clínica. Gosta. Ai. Zorra Total, mandou aqui o ouvinte. Zorra Total. Tom Cavalcante. Sábado à noite. Tom Cavalcante. Boa. O outro aqui mandando, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito programa vetado hoje, até o Pica-Pau matando alguém, coiote com dinamite, é verdade, hein? Hoje... É isso aí. Infelizmente. Abraço, galera da CBN. De vocês, não sei quem pior ou melhor. Boa viagem, haverá pedido de casamento na altitude. O Guto tá doidão, hein? O Guto deu a louca no Gutão. Né? Ele vai no Peru, mas tá doidão aqui. Ei, Gutão, tamo junto, hein? Outro ouvinte aqui, um abraço ao Lupo que guardou salgado pra mim. Aliás, aniversário de Sandra Lambert. Opa, é hoje? Comemora mais Parabéns, Sandra. Parabéns a Sandra Lambert. Felicidades. Fazendo 38 aninhos. 38 anos. 38 anos de EPTV. E parece que tá com... Ah, não é 38? Não, 38 de EPTV. Nossa, pensei que no fosse... RG 52. Mas parabéns. Aliás, ela tem um brilho, mas um brilho para passar informação que é uma coisa espetacular. Que né? voz, né? Espetacular. A Sandra, profissional, sensacional. É isso, fora da curva, como diria Cabelo. Opa. Quem é o lateral, é verdade, genial. Assim. Sim, né? Demais. Assim. A Grande Família também era muito bom, hein? Como é que chamava o Augustinho? Pedro Cardoso também é muito bom. Chico da Tiana também é bom, dos recentes Esse agora. é muito bom também. Shaolin, lembra do Shaolin? Shaolin. Nossa, o Shaolin era mais um imitador, né? Talentosíssimo, né? Surgiu no Faustão. O Amarildo de Hortolândia, lembrando do Cacete Planeta, também é bom. Os normais, Frank de Valinhos. Os normais. O prefeito de Valinhos lá, não é? Não, esse é outro Frank. Franklin, né? Não é o Frank? Você viu a Fernanda Torres? Eu vi, tá no Oscar. Vai ganhar o Oscar. Ela participou do jantar dos indicados, hein? Vai ganhar o Oscar. Tá com cara boa. Viu? Né? Esse daí não é. Esse é o outro Frank. O prefeito de Valinhos é o Franklin. Franklin. Isso. Você não lembra do Frank? Eu não lembro. Não é possível. É aquele? Agora você tá zoando. Não. Partiu Monte Azul, bateu, defendeu. Comercial. Sabe quem que é o goleiro do Concórdia? Você vai lembrar. Alexandre Vila. O 41 anos. O Alexandre Vila, caramba, jogou no comercial no Sertãozinho. Começou no comercial, Gosto 41 anos. Mandar um abraço pra ele hoje. Não tem como. Falar, fecha tudo aí pra nós. O Cláudio Sampaio mandou aqui pra mim, ó. Eu gostaria de propor uma coisa, sinceramente falando. Quando algum integrante da bancada do Arena estiver ausente, o quadro sarcófago não deveria ser exibido. Então não vai passar dia nenhum. Mas faz uns 15 dias que esse ouvinte aí manda mensagem, né? Mordeu. E obrigado pela audiência. Mordeu também. Já pegou. Não veio aqui e voltou. Tá bufando. Só o fato de apontar a caneta pro computador 10 vezes já se não fosse um código de ética, você teria vontade de falar mais coisas. Se não fosse o compliance, ele teria mandado pra 3 cidades diferentes. Nosso ouvinte merece todo respeito. E sem escala, né? A hora que sai, o ouvinte já tinha que ter o proibidão do Arena no YouTube. Nossa, a hora que sai do ar, o homem joga o fone na mesa. Quem que é esse cara? Deixa eu ver a foto do seu Será que essa mussarela nervoso? Boca Juniors fora da Libertadores, o que isso representa, Carlão? Representa que o Boca vem numa descendente, né? Há algum tempo, com problemas administrativos, já não é aquele mesmo Boca temido de Copa Libertadores. É claro que é um time, sempre existe aquela coisa de um time copeiro, a lenda do La Bombonera, mas quando não tem um time qualificado, não adianta. E olha que teve chance, né? O Cavani desperdiçou um gol que não pode desperdiçar, né? Eu fiquei assustado. Hernan Barcos fazendo bonito fiquei também na mesa. Guerreiro que o Cavani perdeu. Guerreiro também. Tudo esse gol que o Cavani perdeu, eu faria de letra, Carlão. Cara, o que foi ali, né? Será que é a ansiedade, né? Ele sabe qual que é? Começou a pensar antes da bola. Eu sempre ouvi os craques, se você pegar a força da perna dele, você vai entender. Os craques falando, tem bola que você só tem pôr o pé. E ele quis, sabe, estufar a rede. Furou. Você pode ver, a perna dele passa antes da bola chegar. Por quê? Porque ele quis dar aquele chutão. Ele é craque, ele é diferente, né? O Boca há uns anos, né? É meia boca, né? Meia boca. E aliás, o Crespo a caminho do Botafogo, hein? Vamos falar disso já. Crespo a caminho do Botafogo do Rio. Foi bem. Antes, estou sendo informado que precisamos ir para o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, atribuiu a queda na popularidade do presidente Lula a dificuldades do governo federal com a comunicação e ao aumento no preço dos alimentos. Uma pesquisa Genial Quest em 8 estados, que representam 62% do eleitorado brasileiro, mostrou que a reprovação de Lula chega a pelo menos 50%. Rui Costa disse que o Executivo Nacional já começou a fazer alterações na comunicação e que os preços de alguns produtos devem cair em razão da safra. Ele deu as declarações à Globo News. A parcela da população preta e parda, de 25 anos ou mais, com ensino superior completo, quintuplicou no Brasil em 22 anos. É o que apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. Entre as pessoas pretas, o número subiu de 2,1% para 11,7%. Já entre os pardos, o aumento foi de 2,4% para 12,3%. A porcentagem, no entanto, ainda representa cerca da metade da parcela de pessoas brancas com ensino superior completo no país, que é de 25,8%. A mineradora Samarco lançou uma plataforma em que os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, podem fazer pedidos de indenizações. O programa estava previsto no acordo de reparação homologado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Os afetados pela tragédia vão receber R$35 mil e deverão renunciar a outros processos da Justiça. O valor definido foi um dos pontos mais criticados do compromisso, porque foi considerado muito baixo pelas vítimas do desastre. A Ucrânia disse que chegou a um acordo preliminar para transferir a receita de alguns dos recursos minerais do país para os Estados Unidos. A proposta veio do presidente americano Donald Trump como uma recompensa pela ajuda militar e o investimento em Kiev durante a guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia pedido garantias de segurança em troca dos direitos minerais. Não está claro, no entanto, se as demandas foram atendidas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34, boa tarde para você, Flávio Botelho. Muito boa tarde, Eliel Almeida, muito boa tarde também a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena. Eliel, informações das rodovias, a rodovia Dom Pedro I tem trânsito carregado no quilômetro 71 em Atibaia, por conta de obras que acontecem no sentido Campinas. Já aqui em Campinas, maior movimentação na chegada à rodovia Anhanguera, mas por enquanto fluindo bem. No sentido Jacareí, o motorista encontra boas condições. No anel viário Magalhães Teixeira, fluindo bem nos dois sentidos. Na Professor Zeferino Vaz, o motorista faz bom caminho no sentido Campinas e Paulínia. Na SP-101, por enquanto, sem dificuldade no sentido Hortolândia e também no lado oposto, sentido Campinas. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o trânsito é tranquilo nas duas rodovias, tanto no sentido capital quanto no sentido interior, nas duas rodovias. E agora há pouco houve um acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Engenheiro Roberto Mange com a Rua Silva Pontes, ali na região da Vila Marieta. Segundo a INDEC, o motociclista de 35 anos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Mário Gatti. O trânsito pelo local já flui sem dificuldade, Eliel. Perfeito, Fábio. Obrigado. Já no ponto final você volta com a gente. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa IPTV. Quatro horas e 36 minutos de volta com o nosso Arena CBN.
O ouvinte mandando aqui, qual o gol mais perdido, do David ou do Cavani? Do David, né? O do David foi mais... Foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil fazer, era muito mais fácil, né? Wagner de Hortolândia, também mandando mensagem aqui pra gente. Adilson de Americano, pescaria aí tá grande hoje, hein? Eita. Vitor Roque vem pra substituir o Hendrick, não o Estevam. Adilson de Americana. O maior humorista do Brasil. Mas o Hendrick não contratou o Paulinho já, o Palmeiras? Tem o Paulinho ainda pra estrear. O Palmeiras, se contratar o Vitor Roque, vai ficar com um bom time, hein, já dá pra bem mais brigar encorpado, né? Rubro-negro. Pedro tá voltando, aliás, hein? Pedro já tá treinando. Tá difícil, Palmeiras vai chegar um timão, hein? Vitor Roque e Paulinho não já queria fica falar interessante. não, mas olha, pra sarar de vez o Fábio Scheibe. Aliás, nós desejamos melhoras ao Fábio Scheibe. Fica aqui nosso pensamento de melhoras a Júlio Nascimento também. Isso. Né? Eles estiveram juntos no mesmo evento. Acabaram fazendo coisa errada. É o que eu falo, é andorinha que anda com morcego também, né? Acorda de cabeça pra baixo. Nós avisamos a Júlio Nascimento. Não ouviu? Nós não vamos dizer o que os dois estão passando neste momento. Além de tudo, o Júlio ainda foi colocado pra fora de casa. É só energia positiva. Teve esse dissabor. Que fase. Teve esse dissabor também, que quis fazer. Não é a hora de visitar fazendas pela região. Casamento novo. Casamento novo. Eu não entendi o que ele falou. Pra você que tá curioso, vá lá no Instagram do Júlio Nascimento, que ele tá fazendo um desabafo pedindo desculpas. Assim como o Fábio Scheibe também fez. Não foi nesse sentido, foi pior. Mas não serão afastados do time, né? Não. Até porque a vida pessoal de cada um é cada um. Boa. Ficaram comprometidos de maneira de saúde, vão ter que se justificar com as suas digníssimas patroas, né? Foram muito nessa onda do preparo aí, ó. Enfim. 4h38. Mas vai ter que suspender, viu? 4h38. Nós falávamos aqui do Crespo no Botafogo. Já fechou ou não? Não, ainda não. Mas é um nome interessante, né? Bom nome. Você contrataria pro seu time, Carlão? Cara, como primeira opção, que o Valentim não. Tá bem também, né? Como primeira opção, não. Mas o Botafogo tá tão estranho, tão esquisito. Você gostou, né, cara? Cabelo gostou. Mas eu acho um bom nome. Eu acho que é um cara que pode dar jeito nesse Botafogo. Porque o Botafogo é uma gigantesca interrogação, né? Ninguém sabe qual é a do John Textor. Concordo. Não, eles, há 2 meses... No Paraíso? Não, eles anunciaram que o Marçal tá fora. O contrato venceu, não vai renovar. O Marçal lateral. Ah, tá. E aí, hoje, a informação é de que o Botafogo chegou a um acordo pra recontratar o Marçal, ou seja, e o cara tem 36 anos, é um garoto que vai dar dinheiro aos cofres do Botafogo. A gente tá falando de um jogador de 36 anos que terminou o contrato, e aí foi até ele que falou sobre aquela questão de atraso no pagamento da premiação e tal, e agora volta pro Botafogo. Sério, não dá pra entender. O mundo da bola Gente, nós estamos assistindo no monitor aqui no estúdio Monte Azul, Atlético Monte Azul e Comercial. Tem apenas 5 torcedores do Comercial no estádio. Não tem ninguém do Monte Azul. 3 horas da tarde esse jogo lá em Monte Azul, até porque o estádio do Monte Azul, que é o Tacília Patrício Arroio, muito melhor do que o Ítalo Mário Limonde, não tem iluminação. No seu pensamento. Assim como o Ítalo Mário Limonde também não tem iluminação. E, cara... o futebol do interior não sei como sobrevive, Carlão. É difícil. E olha que o Monte Azul ainda tem a SAF do pai do Neymar, né? Do Sheik, né? Ninguém no estádio. Tem mais polícia do que torcedor. Até pelo horário também, né? Nossa, mãe. Mas mesmo assim... Não que é obrigatório, né? Não tem aposentados. Né? Tem, sei lá, alguém... Pessoas que trabalham à noite, né? Muito estranho, muito triste. Agora, parabéns aos guerreiros ali do Comercial, viu? O time os torcedores, caído, Cara, que fidelidade. O Comercial é o pior time da Série A3. Tá perdendo pro Monte Azul e ficando ainda na lanterna com 6 pontos. 4 torcedores corajosos. E na Javari, 2-2, Juventus e Capivariano, hein? Vamos terminar a Série A3, vou passar aqui pros ouvintes e vou... Olha que coisa, futebol da Série A3, meu Deus. É uma Mambembe, né? Rio Branco e Desportivo Brasil, Rio Brancão tá jogando, tá empatando com o Desportivo Brasil em 2-2. Eu tô aqui, jogo este que tá acontecendo em Americana. América, desce o Vita. No Anísio Haddad, Rio Preto e Itapirense estão empatando em 0-0. E agora, jogando agora pela 4ª divisão, viu, Cabelinho? Sim. A Penapolense tá perdendo pro Taquaritinga 2-1, o CAT. Aliás, o CAT tem uma combinação de cor que eu gosto. Vermelho, preto e verde. É a única combinação. Eu não lembro de outro time com essa só o Palestino, Velo Clube, né? Só o Palestino. O Velo é vermelho e verde. Mas ele tem um preto, não tem? Não tem. O Velo não tem. Você viu esse escanteio, né? Pelo amor de Deus.
Nacional e Paulista, duelo que por muito tempo foi tradicional, né? 0-0. Matorense 1, Joseense 2. Estes são os jogos que estão acontecendo agora. Pela Série A2, aí sim. Juventus e Capivariano 2-2. 2-2. Lá na rua Na Javari. Javari, no Conde Rodolfo Crespi. Que, aliás, é muito melhor que Ítalo Mário Limonde. Pra você tudo é melhor. No Bruno José Daniel, em Santo André. 0-0. Santo André e Oeste, 0-0. E no Augusto Schmidt Filho, o Galo Azul tá empatando contra o Grêmio Prudente, também 0-0. Ou seja, Série A2, só jogos de 0-0. E lá no Urico Mursa, Portuguesa Santista 3, Primavera 0. Não, é às 8 da noite. Eu já tô antecipando. 3-0? Então deixa eu anotar aqui. Eu só não vou apostar porque você não paga. Tá Mas bom, eu não pago. São jogos da Série A2, da Série A3, Série A1, enfim. Hoje o digníssimo Verme me abordou ali, Carlão, e ele fez uma colocação pertinente. Ele falou assim, Eliel, com 23 pontos, mesmo que a Macaca não consiga ir longe na Copa do Brasil esse ano, ela provavelmente estará na Copa do Brasil ano que vem. E ele tem razão. Tem razão. Porque os 4 semifinalistas do Paulista já estão na Copa do Brasil. Não, acho que é só o campeão e o campeão e o vice. Eu acho que são os 4. Depois a gente confirma. O quê? Direto na Copa do Brasil. E aí depois as outras vagas ficam de acordo com... o primeiro ao 8º do Brasileiro e os times que vão para Libertadores. Isso. E tem uma vaga da Copa Paulista. Isso. Só que os times que estão hoje acima da ponte, só tem o São Bernardo. É bem possível. De pontuar, pontuar. Sim. Porque vamos supor, Cabelo, que passe os 4 grandes. Perfeito. Muito provavelmente esses 4 grandes, né? Quando a gente diz grande, não estamos menosprezando a história de nenhum outro clube. Nós estamos dizendo de investimentos grandes. Esses 4 vão através do Brasileiro, pro Libertadores. Perdão. Os donos das 5 melhores campanhas do estadual garantem vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Você pode repetir só pra As 5 melhores campanhas do estadual garantem vaga na Copa do Brasil. Portanto, nem eu e nem você acertamos, né? Eu disse que os 4 semifinalistas, mas estão. Os 4 semifinalistas já até estão. melhor, porque os 5... Mas aí já abrange o São Bernardo. Porque o São Bernardo hoje está acima da Ponte. Ele tem 23 pontos e mais vitórias. O que eu quero dizer, Carlão? Que a Ponte, se os 4 caírem, incluindo o São Bernardo e o próprio Bragantino, a Ponte já está na Copa do Brasil. Até uma situação, quer dizer, ano passado com a classificação à fase quartas de final já era meio que evidente que ela iria conseguir. Só que esse ano também caindo, ela já está. Porque se os 4 caem, os 4 de São Paulo e mais o Santos, os 3 de São Paulo e o Santos vão para a fase aguda. E obviamente um desses 4 grandes de São Paulo estarão entre o primeiro e o 8º do Campeonato Brasileiro. Eu também acredito. Estarão. Além de tudo que podem ainda. Tem Libertadores, Palmeiras, São Paulo Copa chegarem do Brasil, na Libertadores. Exato. Então esses times estarão. Cara, e aproveitar, né? Porque a Ponte, ela gosta, né? De algumas... Por exemplo, o jogo hoje... Concordo. Hoje é jogo pra matar. Agora, quando é uma partida só, sem vantagem pra ninguém, fica tudo muito igual. Agora, qualidade por qualidade, a Ponte tem mais time. Agora tem que se impor, coisa que a Ponte tem algumas dificuldades. Com esse jogo e o próximo pra disputar uma Série C sem verba nenhuma. Sim. Tem que fazer muito caixa. E o ano passado a gente lembra que ela entrou com 17 pontos. Na Copa do Brasil com nessa fase agora. Ela fez o jogo contra o Fluminense. Não. Ela garantiu a vaga para esse ano com 17 pontos no estadual passado. O Palmeiras que ela perde na fase quarta de final. Mas o ponto interessante daí é que ela tem 22 pontos. Ela terminou. Sim. E continua pontuando. O Bragantino tem 16. Se ele passa para uma possível semifinal, ele vai a 19. Não passa a Ponte. Sim. Não passa a Ponte. Se ele passar nos pênaltis, ele pega um ponto só, então, né? o Novo Horizontino terminou com quanto? 17? Não lembro, ou 18. Mas mesmo assim, nenhum dos times que avançarem, com exceção do São Bernardo, que já está na frente, vai ultrapassar a Ponte. Exato. O Mirassol terminou com 16. É um cenário interessante, é muito A Ponte, ela só perde a vaga se chegarem 2 do interior na decisão. Porque aí tem o São Bernardo na frente... E tem 2 do interior na frente dela. O Novo Horizontino terminou com 18. Então, ele chega a 21, Carlão, na semifinal. E depois tem até uma possibilidade até legal do Guarani de pegar uma vaga, dependendo se todos conseguirem alguma coisa lá na frente. Terminou com 13, né? Eu acho mais difícil. 13. Não, porque aí automaticamente ele já tem 3 acima dele, dos que se classificaram, além da Ponte Preta. Ele tem o próprio Mirassol, ele tem o próprio Bragantino, ele tem os outros. Acho o Guarani que precisava Guarani também de uma Copa do Brasil. Então, o Guarani não tem chance nesse cenário, não. Né? Mas é mais complicado. Ele hoje muita ele combinação, seria o 8º ou não, ele seria o 9º
na campanha geral, 8º ou 9º. Então. É muita combinação pra ele chegar. Vai fazendo a conta aí. A Ponte recebeu só de classificar pra Copa do Brasil, os 80 clubes receberam premiação. 830 mil reais. Já recebeu. O Pix já caiu. Se ela ganhar do Concórdia hoje... Mais quanto? Mais 1 milhão. Meu Deus. 1 milhão. 1 milhão de reais. O jogo hoje é o jogo de 1 milhão. Jogo do milhão. Hoje E aí tem o seguinte, o vencedor desse confronto enfrenta o vencedor do confronto entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba. Que se enfrentam no Pacaembu. Dá pra passar, hein? E você sabe quanto cada clube arrecada se passar pra terceira fase? 2.315.250 reais. Ela faz a conta, mais 1 milhão 3, mas ela já arrecada quase 4 milhões, ela tem metade de uma cota de Série B. Ela precisa dessa fase, Aliás, esse é um dos, quer dizer, é o planejamento da Ponte num primeiro momento, né? Pelo menos passar 3 fases da Copa do Brasil, que seria, em termos de caixa, importantíssimo. E aí ela consegue manter esse time do Paulista, que chegaria muito bem para uma Série C, viu, Carlão? Porque a Série C é um campeonato que ele é desvalorizado, é um campeonato que não tem visibilidade, e a Ponte conseguiu projetar alguns bons nomes, né? Quem tá nesse Concórdia aí, Lu? Jean Dias, por exemplo, é um cara que já é veterano, mas tem mercado depois do Campeonato Paulista que fez. O Danilo Barcelos voltou bem. Mas o Danilo o menino lá que eu gostei dele, o Vilhena. Pedro Vilhena tem contrato até abril. Mas é bom jogador. Ele é do São Paulo, né? São Paulo, de repente, pode emprestar pra Série B. E tem um detalhe, hein? A Série C só começa no dia 13 de abril. E os jogadores, a maioria, eles fizeram contrato, alguns têm até 2026, mas a maioria até o fim da Série C. O Emerson é agora, né, também, né? O Emerson. Eu acho que é agora também. O Emerson foi bem, é jogador então, valorizado. Assim, você imagina, você vai ficar aí o mês de março inteiro treinando e vai ter que pagar. Ô, Carlão, é claro que o jogador quer visibilidade. É óbvio. Uma Série C com incógnitas de transmissão difícil. E tudo mais, ele vai querer visibilidade. Mas muitos vão querer estabilidade, como a gente conversou aqui no começo do ano, por questão de família, logística e tudo mais. Se a Ponte consegue essas 2, 3 fases aí e garante ao jogador que ele vai continuar ganhando até o fim da Série C o que ele ganhou no Paulista... Não sei não. Eu acho que é um atrativo. Tem muita gente que vai balançar. Até porque, por exemplo, um acesso com a Ponte na Série C, você tem uma boa possibilidade de renovação, que você vai disputar o Paulista da Série A1, ou então você tem uma projeção. De qualquer maneira, é uma projeção. Você subir com a Ponte, você pode conseguir algo melhor, né? Em termos de Série B, ou um clube mais estruturado do interior paulista. E, consequentemente, quanto mais você vai avançando na Copa do Brasil, mais visibilidade você tem. Você pega a Ponte, quando ela foi campeã da A2, ela faz uma Série B complicada, mas ela com o Hélio dos Anjos. Você pega o Arthur, se valorizou uma barbaridade. O Arthur foi pro Mirassol, né? Quando ele sai da Ponte, ele vai pro Mirassol, pô. Né? É que a Ponte Preta, independente da divisão, é vitrine. Isso é fato. Isso aí não tem o que... Então, é uma oportunidade, é um atrativo, como ele disse, nesse cenário. Agora, tem um outro lado que me preocupa descendo a avenida com relação ao João Marcelo. Você vai falar lá de baixo agora. Em Campinas é lá embaixo e lá em cima. Lá na Dona Imperatriz Tereza Cristina, local do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Frequenta muito tem lá? Tem o João Marcelo, aliás, vão aterrar a piscina, né? Piscina Olímpica. Já começaram. E o João Marcelo, ele vai disputar a Série C. O que me preocupa é assim, acontecer com o João Marcelo o que aconteceu com o Henrique em 2008. O Henrique surgiu um assombro no Guarani, e aí o Guarani tinha essa bendita Série C para cumprir. O Henrique não foi tão bem, até sai negociado com o Corinthians e tal, mas não saiu da maneira como o Guarani esperava. Então eu acho que o Guarani tem que entender, tem que estudar muito a situação do João Marcelo. De repente, é claro que perde na parte técnica, mas de repente, se houver realmente a renovação de contrato por 2 anos, é bom jogador, pensar até no empréstimo dele para uma Série B, por exemplo, integrar o elenco de uma Série A. Porque a Série C ainda mais, né? Pode desvalorizar. Que coisa, hein? O ouvinte mandando aqui, ó. Ano passado a Ponte com 17 pontos, é verdade, tem esse detalhe. Eu acho que os times que se classificam já vão pra frente da Ponte. Na verdade, ela fica em nono, né? O Júlio até explicou. Esses times que estão classificados, eles já estão na frente da Ponte. Ela tá em nono, na verdade, né? E o Guarani tá em 10º, vem logo abaixo. Então, por isso que existe uma possibilidade muito grande. Mas o ano passado, com 17, ela entrou, mesmo ficando atrás. Mas aí você... Mas aí você classificada. Ela passou. Ela passou. E aí o São Bernardo, que tinha 21, não foi pra Copa do Brasil. Isso. Esse é um ponto que a gente coloca em destaque também. E tem um detalhe interessante, porque você pega o Santos, foi campeão da Série B, entrar na terceira fase. Aí você pega quem que foi campeão da Copa
Não, nós tivemos Palmeiras, São Paulo e Palmeiras foi Corinthians vice, indo São Paulo pra Libertadores. Exato. Então vai abrindo vaga. E aí os times que ficaram com uma pontuação melhor vão recebendo essas oportunidades, que foi o caso da Ponte Preta. Bom, são 4h51 minutos. Vamos pro intervalo, uma pausa, Eduardo Rodrigues, e na volta tem o Corinthians, hein? Hoje vai 4-0 pro Timão. O Carlão falou que não passa. Quero saber o novo Tolima? Quero saber o porquê. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem, pela Superliga Masculina, nós tivemos a vitória do São José para cima do Neurologia Ativa por 3-1, jogando fora de casa. Hoje tem duelo pela Superliga Feminina. O Brusque enfrenta o Flamengo 6 horas da noite e um pouquinho mais tarde, às 9 horas, tem o Fluminense enfrentando o Mackenzie. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 55 minutos. Carlão de Freitas, a palavra é sua. Por quê? A palavra é sua. Vai. O outro ouvinte aqui, só para terminar. Tirei 3 semanas de férias viajando, porque aposentado também pode. E estou para tirar uma dúvida. Cheguei agora no fim e fiquei feliz que não tem mais o sarcófago. O Eduardo Coelho. Não, Eduardo, tem sim. Tá chegando já aqui no Arena CBN. Para com isso. Ô, Carlão, Corinthians. Não, o Corinthians vence com tranquilidade. O Universidade é um time fraco, demonstrou isso na primeira partida, só que o Corinthians flertou, né, com o perigo. Brincou demais, levou com negligência a partida e acabou sendo surpreendido com o empate. Poderia ter definido lá. Mas hoje eu acho que é... Na casa do Timão? Primeiro jogo cima. Depois dos 48 mil liberado, né? Casa cheia, a cavalaria escalada. O Ramon Dias até estava pensando em colocar o time com 3 atacantes, o Thales Magno, e abrir mão de um volante. Thales, né? Mágico, por favor. Mas acho que isso não vai acontecer. Ele permanece, né, com aquele losango no meio campo, mas o Corinthians vence, acho que com relativa tranquilidade. O que você acha, Cabelinho? Ah, não, o Corinthians vai só fazer o protocolar. Deve passar com... A próxima fase é mais difícil, né? Sim, mas deve passar... Sim, mas assim, deve passar com facilidade. A Universidade Central já não apresentou nada, assim, que
E acho que o Corinthians não terá nenhuma dificuldade para avançar aí e continuar seu caminho na Libertadores. Bom, sem surpresas. Não teremos, acho que um Tolima, um novo Tolima. Só que o Corinthians está precisando jogar mais, né? Lá na Venezuela foi mal, contra o Guarani tudo bem, um time ali mesclado, mas também... mas hoje, cara... Bobeou, então, chegou a hora. Né? Hoje, cara... Até porque tem muito zum, aí o pessoal já tá criticando o Memphis, porque é muita noite, Memphis, né? Muito TikTok, muito show de trap e o tal. futebol? Então, já tem uma galera questionando o Memphis pelo excesso. Será, Cabelinho? Mas acho que hoje não tem perigo. Crise no Corinthians, diz Carlão de Freitas, hein? Memphis Depay a 1 ponto de ser demitido. Apareceu na abertura do programa do Milton Neves na Record, lembra? Lembro. Marcelinho do Corinthians. Bom, e a gente tá com a Série A3 já encerrada para Monte Azul 1, Comercial 0. Rio Branco 2, Desportivo Brasil 3. Rio Branco a terceira consecutiva, hein? Terceira derrota. Rio Preto 0, Itapirense também 0, terminados. Jogos terminados da 4ª divisão, Perapolense 1, Taquaritinga 2, Matonense 1, Joseense 2. Ali, ó. Jogos terminados da Série A2, Juventus 2, Capivariano 2, Santo André 0, Oeste 0, Rio Claro 0, Grêmio Prudente também 0. Vamos, tem um jogo em intervalo agora na Copa do Brasil, hein? Dourado do Mato Grosso contra o Caxias. O Caxias. Jogo em andamento, mas tá no intervalo 0 a 0. Professor Tite. Professor Tite. É isso aí. Vamos lá pro nosso sarcófago do dia. Ponte Preta, né? Ponte Preta. Enfrentou quem? O Mirassol. O Leão, né? O Leão. E quem que tinha no Mirassol? Olha, no Mirassol tinha... Xuxa? Não, o Sidney, que não era o Magal. Zagueiro. Não. Sidney. Ele que veio de Rancharia. Não é o Sidney que veio do Paraná, não. Mas esse daí, ele não foi o que foi jogar em Rio Preto, no Rio Preto, e errou o caminho, foi parar em Mirassol e acertaram com ele? Acho que e aí até falaram do chapéu, não é ele? Bem lembrado. E depois, se não me engano, ele virou representante comercial de uma marca de fósforo. Isso. Lembrei. E tentava iluminar as ideias. Isso, exatamente. Sidney, e aí, Carlão? Essa é Jorge Matheus, 2009. Acho que é 2008, hein? Dá uma vou de 9, mas Eu vou de 2008. Então vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube... Na verdade, eu acho que é 2006, mas 2007. Então fecha com 8, vai. Eu fecho com 7. Então vai, boa. Então vamos pro YouTube. Fechou. Quem tá no YouTube vai assistir com imagens, quem tá no FM vai ficar com o áudio da reportagem. A Ponte Preta veio a Mirassol com apenas 1 ponto de vantagem sobre o adversário e queria mais. Saiu na frente aos 27 do primeiro tempo. O zagueiro Gum, de cabeça, fez 1-0 Ponte. A Ponte Preta abusou dos passes curtos e dos chutes na entrada da área. Até que aos 39, Leandrinho, na cara do gol e no meio de 2 zagueiros, ampliou o placar. Ponte Preta 2-0. Com a bronca da torcida e as provocações da torcida adversária, e depois de alguns chutes a gol, como este, o Mirassol desencanta, só nos acréscimos, depois de uma bola alta na área. Leandro Fonseca fez o primeiro do time da casa. No segundo tempo, o Mirassol arriscou mais. E depois de uma jogada individual pela direita, Luiz Ricardo balançou as redes e garantiu o empate, 2-2. Muito bem. Bem no dia da Copa do Brasil, ele pega um jogo de empate. Prenúncio, né? Não é prenúncio, não. Temos ganhador. Quem? Carlão de Freitas. Então vai na ficha técnica. Paulistão de 2009, Mirassol 2, Ponte 2, a Ponte Preta de Aranha, Edilson, Gum, Jean e Fabinho, Deda, Tinga, depois Savoia, Leandrinho e André, depois William, Danilo Neco e Márcio Mexerica, depois Leandro Costa, técnico Sérgio Soares. Muito obrigado. Ponte Preta e Concórdia. Ponte Preta, Carlão. passa de fase. Ponte passa. Lupe. Com emoção, mas a Ponte passa. Corinthians na Liberta. Atropelo, Timão. Coringão passa. Eu não sei. 4-0 Corinthians. Eu vou de 3-0. Alguma coisa tá me dizendo que o Corinthians vai ficar no caminho. Tchau. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para